Boa tarde, bem-vindo ao programa Palavra em Debate. Nós estamos aqui com vocês mais uma vez com muita alegria e discutindo um assunto muito bom, de novo com a Ana e a Verusca. E estamos aqui hoje falando com vocês a respeito de um tema: quando a diferença salarial interfere no casamento. O que você acha sobre esse assunto? Será que interfere mesmo? Será que isso influencia no casamento? Será que isso altera ou modifica o humor dentro do relacionamento? O que vocês acham sobre isso? Nós vamos discutir sobre isso nessa tarde e nós já estamos aqui com você e nós gostaríamos que você enviasse as suas perguntas para o nosso e-mail para que a gente estivesse junto com você participando desse programa. Olha, Rosi, quando se trata de atendimento psicológico, é bem curioso porque a gente ouve todo tipo de queixa. Mas quando envolve dinheiro, parece que a situação fica muito séria. Os conflitos envolvendo falta, excesso ou diferenças de questões financeiras é muito grande. Então, acabam acontecendo várias coisas, né? Uma delas é muitas vezes uma disputa entre maridos e mulheres. Muitas vezes é uma sensação mesmo de inferioridade em um ou em outro, dependendo de quem recebe mais ou menos. A questão das conquistas também, muitas vezes decisões que precisam ser tomadas e o marido concorda com uma coisa, a mulher discorda e vice-versa. Então, quando se trata de dinheiro, ou seja, a falta do dinheiro ou o excesso dele para um e para outro, é muito complexo. O que eu tenho visto é que as pessoas têm muita dificuldade de sentarem juntas e decidirem juntas o futuro financeiro da família. Então isso é bem complexo. Em terapia eu vejo muito isso acontecer, sim. E você, Ana, como que você vê na igreja essa dificuldade mesmo no casamento, principalmente naqueles casais que um ganha muito mais que o outro? Como que você vê isso dentro da sua igreja? Ou se você não quiser falar especificamente da sua igreja, mas na realidade da sociedade, como que você vê essa situação? Eu acho que quem erra com a cabeça padece no bolso. E isso se passa muito assim pelas decisões e a maneira com que cada pessoa vê o dinheiro. Porque dinheiro, ele consegue dar alguns benefícios e quando se fala de casal, que não deveria acontecer isso, a gente sabe que o dinheiro também, ele define tanto uma questão de poder. Parece que quem tem mais poder. Quem tem mais tem maior poder de decisão. Mas quando a gente leva isso para a família, isso pode acontecer no mercado competitivo, empresa, e a gente sabe que o maior capital, ele sempre vai poder gerar muitas coisas. Mas só que o casamento não é uma empresa. E quando a gente começa a olhar o casamento como uma empresa e achar que o dinheiro é uma fonte de poder para fazer as decisões conjugais, bom, eu tenho mais ações, é como se fosse uma empresa, eu sou o maior acionista, então eu vou dar a palavra final. Então a gente acho que precisa relembrar hoje nesse programa alguns conceitos de liderança, a gente voltar, né, a pensar realmente como é que um casal define a sua questão financeira. Né? A mulher pode estar frustrada porque o marido ganha muito mais e toma as decisões de forma independente e não a chama para definir investimento, futuro. Não é só a questão da mulher ganhar mais, que hoje é um problema que nós temos na atualidade. Nós temos mulheres formadas, mulheres ocupando alto escalão. Então essas mulheres, elas são mais independentes, elas são mais competitivas, mais interativas com o mercado financeiro. Mas quando isso vem para dentro do lar, a gente tem que lembrar que dentro do lar não tem maior acionista. Tem duas pessoas numa família, num núcleo familiar, pensando no bem-estar de todos. Eu acho que é essa a grande diferença que a gente deve começar a pautar hoje aqui, né? Muito bem. Nossa casa não é uma empresa. E quem vai determinar isso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar hoje à tarde. Quem vai determinar isso? É o esposo ou a esposa? Quem vai determinar? Eu acho que é a palavra-chave e a resposta principal. Quem vai determinar quem vai conduzir essa questão financeira. É o esposo ou a esposa? Acho que é a dúvida que paira na cabeça das pessoas. Quem vai determinar? É aquele que detém mais o dinheiro, aquele que ganha mais,
ou é aquele que ganha, ou é a esposa ou o esposo? Eu acho que existe essa pergunta na cabeça das pessoas, mas nós não vamos responder ainda não, porque a gente precisa deixar o pessoal com essa dúvida, com esse gostinho, porque a gente precisa discutir ainda algumas coisas antes. Eu vejo assim, que algumas coisas já mudaram. A sociedade hoje, ela já não é mais a mesma, né? Uma coisa que a gente precisa refletir. Antigamente, o homem, ele era o provedor da família, principalmente, né? Ele ganhava mais, sempre ganhou mais que a esposa. Só que hoje a sociedade, ela mudou muito, né? E hoje há mulheres, como a Ana mesmo disse, no mercado de trabalho, que elas muitas vezes ganham muito mais que o marido, e aí é onde entra a crise, né? Aonde entra as dificuldades e as soluções, muitas vezes elas não vêm em decorrência disso, porque as pessoas não têm essa resposta. Quem é que vai determinar, quem vai conduzir o lar, quem vai conduzir essa questão financeira? Nossa, realmente esse tema ele tem muitos pontos interessantes para a gente discutir. Quem está em casa também deve passar por situações que a gente nem imagina. Às vezes a pessoa está trocando de canal, parou aqui na TV aberta e fala, meu Deus, acontece isso comigo. Mas antes de você entender os outros pontos sobre esse assunto, vamos acompanhar o nosso repórter Carlos Vonei, que foi às ruas de São Paulo, fazendo as perguntas sobre esse tema para quem está nas ruas. Vamos acompanhar? O que o senhor pensa sobre esse assunto, que é sobre diferença salarial no casamento? Bom, isso acontece. Eu acredito que a maior parte dos brasileiros talvez seja mais machista e acha que o homem tem que ganhar mais que a mulher, mas na minha casa é o contrário e eu lido bem com isso. Então, para vocês isso não é um problema, ou a mulher ou o homem ganhando mais, o que importa é os dois estarem bem no seu orçamento, na verdade? Sim. No nosso caso é isso mesmo. O salário muitas vezes é consequência de escolhas profissionais que não refletem o valor, né? Um professor no Brasil deveria ganhar muito mais do que um trader da Bolsa de Valores, mas é completamente o contrário. Então o salário não reflete o valor da profissão e então ele não deveria determinar nenhuma diferença de hierarquia de decisão dentro de casa. Em casa minha irmã ganha mais do que o marido dela e tem a mesma profissão. Os dois são contadores. Sim, então o senhor não vê problema nessa situação onde a mulher ganha mais que o homem? Não, nem um pouco. Tanto é que eu sou solteiro e eu acho que se a minha mulher ganha mais do que eu não veria problema nenhum. Mas isso não quer dizer que a pessoa ganha mais, que ela tenha o direito de mandar no orçamento da casa ou de tomar conta das finanças, não é verdade? Não, acho que o homem e a mulher tem que sentar como conjunto, como um casal e decidir. Se a mulher ganha mais, sempre tem uma diferença, né? Sempre a mulherzinha quer mandar mais, eu acho. A senhora conhece já, então, casos nesse tipo? Experiência, eu mesmo. E o marido, ele se sente constrangido com isso? Não tem, né? Mas quando se sentia. Voltamos, estamos aqui com a nossa mente pensante, porque a situação hoje, como a apóstola Rose estava falando, é muito diferente de muitos anos atrás. Na verdade, houve uma aceleração. Acho que por muito tempo o homem foi o único provedor, ele foi o único que saiu para trabalhar. E hoje a gente tem no perfil da nossa sociedade moderna a mulher mano a mano ali com seu esposo, com objetivo, né? Então, uma coisa assim que eu queria trazer como elemento aqui, eu acho que quando se conversa de dinheiro e quando um casal se propõe a conversar, ele tem que ter objetivos em relação à vida financeira, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela orienta que o homem, e o homem é o provedor e ele é o líder da família. Então, um líder, nesse caso específico assim, não precisa ser ele o que ganha mais. Como eu disse, a empresa é diferente do lar. Então a gente às vezes confunde. Bom, eu ganho mais, então eu tenho maior poder sobre a minha casa. Bom, o que o meu marido não concordar, eu vou fazer porque eu tenho independência e autonomia financeira. E a gente sabe que no universo cristão, no mundo cristão, a gente vive compartilhando, a gente toma decisões debaixo de uma liderança. Nós temos uma missão junto com o nosso cônjuge. Então a gente entende que a finança, ainda que a mulher ganhe o dobro, o triplo, não importa quanto, ela sabe que ela está em missão junto com esse esposo e ele está à liderança desse projeto e ela vai colaborar
com o seu ser, com o seu amor, com as suas finanças para aquele projeto. Mas isso tem sido motivo de muita discussão, porque dinheiro simboliza nesse mundo poder. Quem tem mais, pode mais, manda mais, e isso tem entrado dentro das famílias cristãs, isso tem dominado. E isso tem feito que muitos e muitos casais se separem. Então a gente precisa hoje trazer à luz isso. Bom, o homem é o líder, mas como fica a mulher que ganha o dobro? Então por isso ela vai tomar a liderança desse marido? Eu acho assim uma falta de sabedoria, e eu acho um absurdo quando uma pessoa, né, um dos cônjuges resolve administrar o seu salário, né? Tem casais que fazem assim: eu administro o meu salário e você administra o seu. Eu acho assim, desculpa a palavra, uma tolice, para não falar outra coisa. Porque vocês deixam de somar, você que está nos ouvindo, você deixa de somar e você está dividindo. Porque o casamento é uma parceria, né? A palavra de Deus diz que nós não podemos ter em vista aquilo que é nosso, né? Aquilo só que é seu, mas você tem que ter em vista aquilo que é em comunidade, aquilo que é comum. Então, quando você começa a pensar que o salário do seu marido, junto com o seu, vai somar e você vai ter conquistas muito maiores, que você vai ter muito mais benefício com isso, você vai alcançar, vai abranger muito mais coisas. A minha experiência dentro do meu casamento foi assim, né? Eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava fora, num trabalho formal, e uma vez meu marido, eu falava assim pro meu esposo: mas eu ganho muito menos que você. Aí ele falava assim para mim: amor, nós ganhamos tanto. Ele estava querendo dizer que o nosso salário era o meu junto com o dele. Porque realmente essa deve ser a realidade dentro do casamento. Se você administra assim, você vai conquistar muito mais coisas juntos. E a realidade nossa foi essa, Verusca e Ana. Nós conquistamos muito mais coisas juntos, somando, do que dividindo. Porque você vai visar no seu salário, se você for visar, se a mulher for visar só os seus interesses, ela vai comprar o quê? Ela vai sair para comprar brinco, ela vai sair só para comprar roupa, ela vai pensar nas suas futilidades, nas suas vaidades, não vai pensar num sonho maior, no sonho da família. E o marido vai pensar só em carro, coisas de homens, né? Vai pensar só nos seus objetivos pessoais, sei lá, só na sua faculdade, não vai pensar no bem-estar da família, no bem-estar dos filhos, na conquista de um imóvel para a família, na conquista do sonho da família. E eu acho interessante, quando eu estava saindo de casa, o meu filho perguntou assim: mãe, o que vocês vão gravar hoje? E eu falei do tema. Aí ele disse assim, um dos meus filhos falou assim: tomara que a minha esposa ganhe bem mais do que eu. E eu saí pensando nessa palavra dele. Por que ele gostaria que a esposa dele ganhasse mais do que ele? Porque ele já tem esse entendimento de que é uma soma, né? É uma soma. Então é uma coisa aqui para a gente pensar, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. A gente conquista muito mais. Queria fazer uma pergunta para a Verusca, porque existem perfis, né, de pessoas. E tem pessoas que eles não têm boa liderança financeira. Às vezes você olha para o homem, ele não tem perfil de liderança financeira. Mas ele é o líder da família. Mas quando chega nesse quesito, ele não é bom, ele não é organizado, ele não sabe poupar, ele não tem visão de futuro. Então, como é que a doutora tem lidado com isso? Porque a gente também sabe que isso é real, né? Como é que a gente vai lidar com isso? É curioso, porque quando eu recebo as pessoas no consultório com algumas dificuldades, né? As pessoas vão trazendo uma série de coisas, eu vejo algumas situações. Primeiro, essa dificuldade de perfil. É claro que a mulher, por ter sido treinada para ser mãe, foi treinada para administrar o lar, ela vai ter necessariamente mais facilidade de administrar financeiramente muitas coisas por conta da administração do lar, administrar um bebê. Uma mulher, quando ela administra um bebê, ela está administrando uma vida. É claro que o pai ajuda, o pai faz parte, mas o pai trabalha e sente muitas vezes orgulho de estar indo buscar o sustento daquela família, independente de ser mais ou menos daquela mulher. Só que quando se trata de sentar e planejar, aí começa o problema. Os casais hoje em dia, por conta de N fatores, não sentam para conversar. Então, se a gente pensar na opção número 1, onde os dois têm um perfil administrativo e não sentam para conversar, o problema vai ser existente.
porque não houve um planejamento em comum, um crescimento para a família. Agora, quando se trata de uma questão de perfis, é muito mais fácil a gente encontrar homens que têm um perfil de buscar, de batalhar, de trabalhar, de acordar cedo, de buscar o sustento, do que essa questão de administração. Agora, existem patologias, agora falando de uma outra coisa que é doença, onde os homens ou mulheres têm dificuldade de lidar com a administração financeira por uma questão de patologia, por presença de uma compulsividade. Por exemplo, eu atendo alguns homens que são muito engraçados, que são compulsíveis por coleções. Não pode passar num canto que comprou coleção de moeda, coleção de carrinho, coleção de tudo que você possa imaginar, de relógio. Outro dia eu vi um que coleciona até garrafinhas estrangeiras, dessas de refrigerante de tudo quanto é país. Já não tem mais onde pôr em casa, já gastou muito dinheiro. E a esposa disse, olha, só de pensar que o que ele já gastou daria para comprar alguma coisa de substancial para dentro de casa, né? É difícil. E ele diz, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já comprei. Tem um outro que coleciona revistas de música, toca para trocar violão, tocar guitarra, e tem um monte, pilhas e pilhas. Outro, LP. Então, os homens, quando eles têm uma compulsividade, geralmente eles vão para o lado das coleções. Mulher, quando ela é compulsiva, basta ela estar chateada, triste, depressiva, ela quer gastar com beleza. Ou chocolate, né? Ou chocolate, né? Que aí envolve também uma outra questão emocional, onde o chocolate melhora os níveis de endorfina, né? De serotonina, fazendo melhorar o humor. O chocolate é barato até, né? Depende, tem mulheres que consomem chocolate. Enfim, são coisas desse tipo. Gente, é muito bom falar sobre esse assunto, mas nós precisamos chamar os nossos comerciais. Voltamos já já. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Eu quero hoje agradecer a vocês que têm nos prestigiado, assistindo o programa Palavra em Debate. Muitas manifestações de carinho, muitos e-mails, muitos agradecimentos. Esse programa veio para abençoar as famílias. Eu quero que você continue conosco, nos abençoando, orando por nós. Nós precisamos de você. Que Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado pela audiência fantástica. Deus abençoe, em nome de Jesus. Voltamos dos comerciais que você acompanhou aí com a gente. E realmente esse tema ele traz algumas vertentes. E falando um pouco mais de perfil, eu quero deixar até algumas dicas para você que está em casa, como saber definir essa questão do perfil administrativo financeiro da casa. Então, eu quero que você que está em casa comece a observar alguns pontos importantes de ação que você tenha ou que seu marido tenha, para você poder definir junto com seu marido como administrar um bem. Por exemplo, quando se trata de comprar um bem, de planejar a compra de um bem, quem geralmente tem iniciativa? Quando se decide ter filhos, o planejamento desse filho, quem geralmente surge com a ideia? Quanto os reparos da casa, as reformas, coisas voltadas ao ambiente familiar, quem geralmente também tem essa atitude? Então, geralmente, um perfil administrativo, ele vem com a atitude, ele vem com um plano, um planejamento para que isso seja resolvido, executado. E, geralmente, a pessoa que tem a iniciativa, geralmente é a pessoa que tem mais facilidade administrativa. Agora, por outro lado, qual dos dois, entre homens e mulheres, vocês que estão assistindo, desmotivam mais? Ah, não é hora. Realmente não é hora? Ou será que tem um lado mais negativo? Porque também tem isso. Muitas vezes a gente encontra num casal uma das pessoas que está sempre negativando todas as ideias e planos, mas também ao mesmo tempo vai ter que entrar em conjunto nisso. Não dá para dois caminharem se um está negativando a situação. A palavra de Deus diz como que vão caminhar os dois juntos se não houver acordo. Tem que haver acordo.
Então, assim, tem que concordar com o assunto, com aquela decisão, mesmo quando um tenha mais iniciativa, porque geralmente um tem mais iniciativa de dar mais opinião, de repente planejar mais as coisas, o outro às vezes não está nem pensando, mas um pensa, mas o outro tem que concordar, porque dentro do casamento tem que ter o respaldo do outro, né? E uma última dica para também quem está em casa, e é uma dica que eu diria que talvez é uma das importantes, porque vê como você gasta o dinheiro. Se você e seu esposo têm cartão de crédito, sentem os dois e vejam como foi os últimos 3 meses de gasto de cada um. Geralmente da mulher. E começa a ter uma noção do que realmente era necessário. Porque isso vai ajudar bastante a entender como você direciona esses gastos e como realmente está largada a administração financeira desse lar. Eu acho que tem uma química, né? Às vezes você encontra casais que os dois são bons em administração. Então, vai a todo vapor a vida financeira. Ele gosta de poupar, ela também tem visão para futuros. Então, você encontra casais que têm uma boa química financeira. E, às vezes, você encontra casais que estão atropelando um ao outro. Nenhum dos dois sabe lidar. A gente não pode só pensar que há um ou outro, mas a mulher pode atrapalhar as finanças, pode, o homem pode atrapalhar, pode. E às vezes você encontra casais que têm essa dinâmica. Um atropela o outro na vida financeira. E às vezes você encontra casais que um puxa o outro. O outro fica ali acomodado, ele não tem muita preocupação e deixa tudo na mão do outro. E aí é legal, né, Ana? Esse que puxa o outro também, ele pode puxar até para o crescimento. Sim. Porque aí entra uma questão que a gente pode estar pensando aqui, que é até a questão de investir no outro. Vou dar um exemplo aqui. Muitas vezes o outro já parou de estudar, não está pensando mais no futuro profissional, de fazer um investimento numa faculdade. E o outro já tem um projeto e quer que o outro estude, quer que o outro ganhe mais. Não, porque ele não está pensando só nele, no futuro profissional dele mesmo, está pensando no outro. Então, de repente, ele começa e ele quer investir no outro, ele começa a pensar e projetar numa faculdade para o outro. Então, essa questão essa química que você está falando é uma química tão boa que ajuda o outro a crescer. Ele vai investir no outro para que o outro cresça. É muito legal. Eu gosto de contar muita experiência, né? Porque, assim, o meu marido, ele insistiu muito para mim voltar para a faculdade. Eu fiquei, assim, anos falando, eu quero voltar a estudar. Eu concluí um curso e quando eu voltei, quando eu pensei em fazer faculdade de psicologia, todo ano eu falava, esse ano eu quero voltar. E ele ficava insistindo, não, mas volta, porque você não volta? E a gente tem aquela coisa, né? O ano que vem eu faço, e esse ano nunca chegava. E ele foi, assim, aquela pessoa que foi o meu grande incentivador. Ele, não, você tem que estudar. E hoje eu posso dizer que eu faço faculdade porque ele acreditou nisso, ele sonhou com isso, ele projetou nisso. E eu vejo bem que ele fez para mim, né? Então é muito legal quando você tem uma pessoa que ela quer que você cresça. Né? Você vê que o ideal é que exista uma automotivação. Um motive o outro motive um. Porque às vezes você não vê a necessidade, mas o outro está vendo. O outro está acreditando casais nisso. Que mais conquistam, isso é fato. Pode procurar em qualquer tipo de estatística. Casais que conseguem vencer mais, alcançar mais, é porque havia automotivação. Um acreditava muito no outro. Porque é muito triste quando a gente vê um casal que um não acredita no outro. É desmotivador. Um casal, para realmente conseguir vencer, precisa motivar. Vai, eu acredito em você, faz assim, faz dessa forma. Isso é muito importante. E a gente está falando aqui dessa diferença salarial, né? Não só o fato da mulher ganhar mais, mas também, às vezes, da mulher não ter nenhuma participação financeira. E a nossa sociedade hoje, assim, vê a dona, né, a dona de casa, a dona do lar, como alguém, assim, desfavorecido. Então, eu creio, assim, que a sabedoria, essa química que eu falei do casal, ela é muito importante. Porque você pode estar em casa e você pode estar otimizando as finanças de uma maneira poderosa para o seu marido, para a família. Então, hoje, eu vejo que existe um ranço. Sabe? Qual a profissão? Prendas do lar. Nem tem esse nome mais, né? Eu sou dona de casa. É vexatório hoje para uma mulher falar que ela é dona de casa.
Então, eu acho que a gente precisa, assim, ampliar nossa mente. Nós alcançamos muito como mulher, avançamos, estudamos, crescemos. Os maridos, né? Muito homem acompanhou, ajudou, incentivou. Mas a gente não pode também achar que ser dona de casa é o fim da linha. Pessoal, agora nós vamos dar uma paradinha no programa de hoje. A semana que vem nós vamos voltar com o mesmo tema e nós gostaríamos que você mandasse as suas perguntas para este e-mail que está em tela. E aí nós vamos a semana que vem já voltando, respondendo as suas perguntas, ok? Nos despedimos aqui deixando um grande abraço e até a semana que vem, no mesmo horário, às 14 horas, nessa TV aqui. Um abraço de todas nós. Foi o tempo que me fez perceber tudo que houve foi só pra eu poder crescer. Maldade, só maldade, o que nos faz se arrepender. Mas aprendi que tenho muito que aprender, porque eu não sei viver. Jesus, não sei viver. Eu não sei viver sem você. Jesus, quero viver perto de você. Jesus, quero viver perto de você. Agora posso afirmar, a história sem Jesus não tem como prosperar. Não adianta querer, nem adianta tentar, pois algo na minha vida sempre tende a faltar. Nem todo dinheiro, nem todo amor preenche a minha alma sem ter o meu Senhor. O Espírito Santo na mão me